Alô pessoal, boa tarde. Acredito que estamos ao vivo nesse momento. Espero que estejam todas e todos bem. A gente vai começar agora aqui a nossa live. Aqui já tentando arrumar aqui, só um minutinho. Mais uma vez. Tá entrando. O que estão Marquito! todas ouvindo? Grande Marquinho, E aí, meu irmão, beleza? tudo bom? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Muito bem. Muito bem, Marcos. Então, eu queria te agradecer aí ao aceite do convite, né? É, a gente vem fazendo uma série de transmissões ao vivo, de lives, né? Tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Os temas são super variados, né? A gente está falando sobre práticas integrativas complementares em saúde, como uma estratégia de promoção da saúde e de enfrentamento ao Covid. A gente vem falando sobre as iniciativas de redes solidárias, das ações que vêm tomando conta do ponto de vista de dar alguma resposta a esse momento, né? A gente já fez algumas falas também sobre a importância da agricultura urbana, da agroecologia e também do combate aos agrotóxicos. Então, teve algumas falas nesse sentido. Conversamos ontem bastante sobre a compostagem, a gente está passando pela Semana Internacional da Compostagem, né? E a gente vem aí com outros temas também polêmicos, a gente vem trazendo a questão do debate sobre as setoriais ligadas à cultura, a gente vem discutindo algumas ações ligadas também à assistência social aqui no município e também na região. Então, sempre temas relacionados Deixa eu à melhorar aqui. garantia, né, de qualidade de vida, a garantia de saúde, de acesso às políticas socioassistenciais, mas também está tentando dar um foco na questão da agroecologia, da agricultura orgânica, da segurança alimentar e nutricional, né? Então, por isso eu te convidei hoje para a gente falar um pouco sobre produção orgânica, agroecologia, a importância, né, dessas práticas, né? E quando a gente postou, muita gente perguntou, tá, mas qual que é a história do Marcos Palmeira com essa temática e tal? Aí a gente foi lançando os teus vídeos, as tuas atuações, Legal. né? Então eu queria te agradecer, cara, muito assim Ô, por ter aceito esse convite Marquito, eu que e que agradeço. tu se apresente nessa Eu que trajetória. agradeço, cara. É um prazer. Você sabe que desde ali da gente gravando lá o Manuel, agradeço ao João Amorim, que nos aproximou, né? O João Sim. realmente, o João foi um mestre aí nesse período de me conectar também com essa rede incrível, né, de pessoas, e você está dentro dela. E o trabalho aí também da Revolução dos Baldinhos, cara, é uma coisa que eu levo para minha vida. Estou o tempo inteiro com isso na cabeça, falando, né? E essa tua luta também como vereador, importante, essa atuação mais política, né? De ter Uhum. pessoas como você com esse engajamento ambiental, é muito importante. Eu que me sinto honrado, cara, de estar aqui, poder falar de coisas tão variadas. Vamos ver o que a Massa. gente pode tirar disso tudo. Legal. Ô, eu queria que tu falasse um pouco assim sobre a importância, assim, a tua atuação no campo da agroecologia, da agricultura orgânica, né? Também o quanto que tu tem te posicionado como uma figura pública do ponto de vista da defesa da agricultura familiar. Queria que tu falasse um pouco dessa importância e da tua atuação nesse Eu campo. acho que assim, quando eu descobria, né, na verdade, foi tudo muito ao acaso. Eu sempre fui, eu tenho todo um histórico ligado a um trabalho com índios, talvez tenha me despertado para uma questão da floresta, dessa vida na floresta. Né, a minha relação com eles talvez tenha me Uhum, despertado também esse outro olhar, né, para sentimentos básicos que a gente tem dentro da gente, né, sentimentos mais puros, mais intuitivos, né, mais intuitivos. E a partir dali eu quis ter um sítio, eu ator, atuando, já trabalhando como ator. Fui criado na Bahia, no sul da Bahia, com fazenda de família, enfim. E aí quis ter uma fazenda no Rio de Janeiro. Vou tentar fazer um resumo bem rápido. E aí, como a fazenda já produzia hortaliças, né, legumes e verduras, eu simplesmente continuei com aquilo. E aí, no meio do caminho, eu percebi que as pessoas não comiam aquilo que eles produziam. Né? Ninguém consumia, nenhum uhum. produtor aqui consumia. Eu achei aquilo muito estranho. E aí fui perguntar para eles e a resposta foi muito simples. Falou, mas como é que a gente vai comer se a gente está colocando veneno todo dia? Aí aquilo foi que me despertou realmente, sabe? Isso faz mais de 25 anos, sei lá. E aquilo me despertou, falei, caramba, quer dizer, esse adubinho químico que esse adubinho
que a gente, né, na verdade, você está intoxicado. Esse vinho, não sei se travou aí. Ih, rapaz, será que a conexão aqui tá ruim? Marquito, você tá me ouvindo? Tranquilo, tá tranquilo. Deu uma travada, mas tá tranquilo, pode tocar. Deu um delay aí, né? É, mas tá tranquilo Tá. agora. E aí eu comecei a... Enfim, aí essas fichas caíram e nessa época eu estava alimentando a minha avó todo dia, levando hortaliça para ela. Vovó, você está comendo coisa natural, purinha. Quando eu me dei conta disso, cara, eu vi como eu estava intoxicando a pobre da minha avó, entendeu? Nesse período, achando que era uma coisa natural, Aham, porque a gente não tem essa consciência, não tem, né? Você vai nas próprias universidades falam muito pouco sobre isso, numa agronomia, numa zootecnia, né? A uhum, parte agroecológica é muito pouco aprofundada, são poucos. E aí isso me despertou, eu comecei a descobrir essa questão, né, do alimento orgânico. O que é o alimento orgânico? Esquece a planta, foca no solo, um solo saudável, a mesma relação com a saúde, um corpo saudável, né, vai ser menos propenso à doença, trabalhar a imunidade do uhum, solo. E aí comecei a entrar nesse processo. Nesse meio tempo, eu sempre tive ligado aos índios, até hoje, né, são meus grandes parceiros afetivos. E eu comecei a tentar implementar um trabalho lá com eles. Enfim, a coisa foi tomando uma outra proporção, né, de entender. Aí que fui conhecer a permacultura, fui conhecer a agrofloresta, né, depois que virou a uhum, sintropia. E isso tudo começou a fazer muito sentido na minha vida, muito sentido no meu dia a dia, né? E enxergar o Brasil com esse olhar ecológico, né? De ainda vislumbrar um país do uhum, futuro, por incrível que pareça, né? Exatamente muito por conta das riquezas ambientais que a gente tem no Brasil, né? Então eu virei isso eu uhum, levei para o meu dia a dia. Hoje eu trabalho com eu produzo alimentos orgânicos, eu forneço alimentos orgânicos no mercado do Rio de Janeiro. Eu sou um ator que faço esse trabalho ambiental, misturo esses dois lados, né? Porque é difícil, eu sei uhum. que eu acabo tendo uma exposição como um ator muito grande nesse lugar, que posso criar até um problema. O cara fala, cara, eu não aguento mais ver o Marco Palmeira falando sobre isso, não aguento mais. Então eu fico tentando ter esse equilíbrio, porque na verdade eu não sou um Aham, especialista, eu não sou um técnico, mas eu sinto que de alguma forma eu consegui ter esse olhar, enxergar esse olhar. Então a minha proposta uhum, hoje é fomentar realmente esse conceito, mostrar para as pessoas que é muito mais simples do que elas acham, né? Está muito mais focado no como uhum, nós éramos do que como nós seremos, né? Então é isso que a gente quer entender, como uhum, nós éramos, podemos ser hoje, né? Eu acho que é isso, resgatar essa cultura ancestral que a gente tem, né? Dos próprios índios, dos quilombolas, né? Dos ribeirinhos, dos nossos avós. E uhum. isso é muito legal e que me trouxe aqui a estar falando contigo hoje. Sim, e é super importante, cara, a gente falar disso porque se a gente olhar na história, a gente pratica a agricultura na humanidade há quase 12 mil anos. E a agricultura foi uma grande revolução do ponto de vista do desenvolvimento humano no planeta Terra, assim, ela foi tanto é que foi chamada de revolução neolítica, assim, passou por uma outra estágio. E a gente pratica uma agricultura moderna, agroquímica sintética, há menos de 100 anos, cara, É, sabe? E a gente, com essa agricultura, a gente acabou soterrando um monte de conhecimento tradicional, um monte de conhecimento da relação da produção de alimentos, da biodiversidade. A gente diminuiu a nossa escala de biodiversidade na nossa alimentação, né? E está escravo de um modelo agroalimentar super restrito e super tóxico, eu né? acho que existe uma falência aí de um sistema, né? Um sistema que foi um sistema, Uhum, foi um sistema socialista, foi um sistema comunista, seja um sistema capitalista. Acho que todos ruíram de alguma forma. Eu acho que essa quarentena vai nos ajudar a refletir que sistema nós queremos construir, né? Que vida a gente quer ter, porque o discurso é muito parecido. E na década de 50, quando o agente químico lá que sobrou criaram o agrotóxico, o discurso era: se não fizermos uma revolução verde, se não utilizarmos o agrotóxico, a gente não vai conseguir alimentar o mundo. Ok, todo mundo acreditou naquela uhum, revolução verde. Década de 80, se você não acreditar nos transgênicos, 90, né? Foi final de 80, 90. Se você não acreditar nos transgênicos, uhum, você não vai conseguir alimentar o mundo. Nós estamos em 2020 e o mundo continua passando fome, não por falta de alimento,
mas por uma péssima distribuição de alimentos. Então, esse discurso é muito complicado. Essa coisa porque a agricultura familiar não consegue alimentar todo mundo. Claro que consegue alimentar. É que as pessoas estão acostumadas, cara. Elas queriam que eu fosse o rei da alface, entendeu? Você tem que ser o rei de alguma coisa. É o conceito do rei do gado, o rei do cacau. Isso não existe, né? Nós somos, o reinado é nosso. É a soma do que eu produzo com a soma do que você produz, do que o outro produz. Isso é que vai dar quantidade de alimento para botar na nossa mesa. E quem bota é a agricultura familiar. Não tem jeito. O discurso do agronegócio é muito bem bolado, porque confunde tudo, né? O cara fala, não, eles fazem um discurso de quem produz alimento, mas produzem matéria-prima, e aí mistura. Enfim, aí os remédios estão ligados aos produtos, né? A industrialização do alimento. A gente hoje está vivendo uma crise de imunidade, né? Está todo mundo com baixa imunidade. Esse vírus está expurgando essa doença do planeta, né? Então, é importante a gente... Esse é um bom momento de reavaliar, repensar o que a gente quer consumir nesse mundo, né? Que cidadão nós queremos ser daqui para frente? Seremos daqui para frente. Jamais seremos os mesmos, jamais. Mesmo que descubra uma vacina, a gente precisa aprender com esse momento, mesmo com a dor de muita gente morrendo. Enfim, um momento muito triste que a gente está passando, né? Há uns 4 dias atrás, a gente fez uma conversa aqui também com o Dr. Pablo Moritz, que é o coordenador do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina, né? A gente está junto no Fórum de Combate aos Agrotóxicos aqui em Santa Catarina, e ele falava sobre sabe, Marcos, o quanto que a gente se colocou nesse lugar de o quanto que esse vírus chegou no momento de ultraglobalização, vamos chamar assim, que rapidamente, em menos de 48 horas, tu deu a volta no globo e pode rapidamente se espalhar, numa sociedade altamente urbanizada e ultra doente. A gente não tem mais uma capacidade de ter uma relação saudável com o nosso sistema gastrointestinal, sistema respiratório e assim por diante. Então, esse conjunto de elementos faz com que as superbactérias, os superfungos e os vírus, eles estão cada vez mais presentes e a gente vai passar por ondas e ondas se a gente manter esse nível. E o modelo agrícola, ele é altamente responsável por isso, porque essa junção, como tu falou, e a junção veio lá da década de 40, 50, que é a mesma indústria do agrotóxico, da semente e do remédio. Né? É a mesma indústria que desenvolve produtos para uso veterinário, por exemplo, que acabam com que esses animais também sejam fatores de desenvolvimento de ultrabactérias, ultrafungos e alguns vírus que não são reconhecidos pelo nosso corpo. Então, esse conjunto e o modelo agroalimentar nessas cadeias longas, como tu falou, que o agronegócio trabalha falando que produz alimento, mas ele produz uma commodity, ele produz um produto que está muito mais comprometido com uma balança comercial do que em abastecer ou alimentar alguém, né? Então, de fato, o caminho, e vários estudos vêm sendo colocados pela FAO, pela ONU, que é uma tentativa de transição do modelo agrícola. Tem colocado, Vandana Shiva vem falando sobre isso, vários relatórios vêm colocando isso, e uma base de agricultura biológica, que se fala, ou de baixo impacto, né? Com solo saudável, planta saudável, alimento saudável. Então, eu acho que é um pouco das práticas que tu faz aí no sítio também, esse né? conceito, cara. Uma terra saudável vai gerar uma planta saudável, né? Um corpo saudável não vai ser menos propenso à doença. As coisas são muito claras, assim. E depois que as fichas caem, fica tudo tão óbvio. E o óbvio, depois que você descobre, é muito simples, né? Mas até você fazer essa conexão, eu sinto que falta essa comunicação com as pessoas, porque no agronegócio existe um marketing muito grande, né? Existem subsídios, existem, né, eles pagam um imposto baixíssimo, enfim, tem milhões de facilidades, né, de empréstimos e tal. Na agroecologia, a gente não tem isso, a gente não tem um marketing, não tem uma empresa que nos banque e que faça de verdade um trabalho, né? Quem se beneficia é quem produz e quem consome. Então, essa conexão com o consumidor final, que é o interessante, né? Porque o consumidor final ele tem acesso, ele sabe quem está produzindo, o que está sendo produzido. Essas grandes empresas hoje, cara, o cara é dono de um produto, aí ele lança um outro produto, ele é dono do outro produto e é dono de um outro produto que vai ser lançado. É a mesma empresa, ninguém está se responsabilizando por nada. Né? Hoje você tem um exemplo da força do consumidor, que são as grandes empresas como Danone, Batavo, Nestlé, atrás de leite orgânico, né? O Brasil está produzindo leite para eles, orgânico,
Aí você fala, mas eles mudaram a consciência. Não, o consumidor foi lá e falou, eu não quero consumir mais isso. Eu não quero consumir assim. Então a importância é muito grande do consumidor na gôndola, cobrado do mercado. Da onde vem isso? O que é isso aqui? Olhar o rótulo, o que tem no rótulo. É um trabalho, é um trabalho meio diário, né, cara? Isso é uma mudança de comportamento. Mas eu acho muito importante, porque a gente está muito contaminado. Esse vírus é o planeta dizendo, gente, não tirem mais nada de mim, que eu não tenho mais nada para oferecer. E você vê que foi só parar, os aviões pararem de voar, os carros pararem, você vê a camada de ozônio está se recuperando, está melhorando o ar, melhorando em grandes cidades que tinham problemas de poluição. A natureza reage muito rápido. Isso eu vejo aqui no dia a dia, cara. A Vale das Palmeiras era uma fazenda totalmente degradada quando eu comprei. Eu não tinha nenhum olhar ambiental. Nesses 23 anos, o que já aconteceu, o que já apareceu, sem eu ter que fazer nenhum esforço, só de não mexer, esse olhar é que é importante, né? Qual é o mínimo que eu posso fazer aqui para interferir o mínimo nisso aqui e, ao mesmo tempo, produzir dentro disso? Que é um pouco o conceito da agrofloresta, que eu sou apaixonado também. Uhum. E muito legal tu falar disso porque essa agricultura ecológica, orgânica, biodinâmica, sintrópica, né, permacultura, todos esses níveis de agriculturas alternativas, elas tratam com o planeta ou o solo como um organismo vivo, né? Essa é a grande relação. Tu lida com vida e não lida com produtividade, né? E na verdade, não, pode dar continuidade. Fala, Marquito, fala. Não, e na verdade esse conceito, esse paradigma é um paradigma baseado de que a natureza tem recursos infinitos, mas ela é finita. E cabe a nós praticar uma agricultura de retornar os ciclos, né? O ciclo da matéria orgânica, o ciclo da água, exatamente, o ciclo do solo. E isso é fundamental. Se a gente não partir para esse paradigma, a humanidade não tem mais 200 anos aqui. Essa é uma coisa muito concreta e real. É o que a gente quer consumir. E nesse momento a gente consegue enxergar o que é essencial para a gente, o que é vital, o que realmente a gente precisa. Olha quanta coisa, quanto lixo a gente tem em volta da gente, que a gente não usa, muita coisa muito ligada a um mostrar ao outro e não uma necessidade real, né? Aí entra uma vaidade do ser humano. Eu acho que o ser humano precisa se reavaliar como espécie, cara, entendeu? A gente tem uma dificuldade de convivência muito grande, a gente tem uma disputa por espaço gigantesca, sem nenhuma necessidade, e a gente tem uma necessidade da opressão, isso é histórico, né? E o Brasil hoje, então, está vivendo esse momento de uma forma enlouquecida, né, cara? Imagino vocês aí na política do dia a dia, essa confusão governamental que a gente está vivendo, né? Um descaso com o meio ambiente, um descaso com a questão indígena, né? Um discurso de 1970, sabe? Uma coisa que até tem a ver com quem está lá, né? O discurso dessa época, mas, entendeu? Nós estamos em 2020, o Brasil era para ser um exemplo. O Brasil era para viver de agricultura e turismo, e está tudo aí dentro, cultura, educação, saúde, transporte, está tudo dentro desses dois guarda-chuvas aí, e a gente ia arrebentar. Mas, enfim, isso é difícil. Aí o cara fala, mas isso é ser sonhador. Não, cara, enxergar... A gente tem que ver essa cara. maneira que estão nos propondo. Resolveu? A gente conseguiu diminuir a desigualdade social? A gente conseguiu avançar para algum lugar nesse sentido? E esse vírus está mostrando que não. A sociedade como um todo, tanto o primeiro mundo, o segundo, o terceiro, o quarto mundo, estão todos no mesmo barco. E todos ferrados, todos carentes, todos precisando de coisas. Então tem uma sociedade aí que não deu certo. Então não vem com esse papo dessa economia, entendeu? Aí o Estado também começa a não se responsabilizar por uma porção de coisa, né? Eu não quero discutir privatização, é outro assunto, né? Algumas coisas eu acho que são importantes. Mas aí o Estado também começa a abrir mão de tudo. E agora que a gente precisa do Estado, cadê o Estado? Cadê o Estado operando, né, em defesa do cidadão de verdade? Né? É vergonhoso o que a gente está vivendo, mas é importante que a gente tenha um olhar para isso e pense, caramba, que cidadão eu quero ser, né, no futuro? Quando a gente começa a reencontrar os vizinhos. Ninguém tem hábito de lidar com o vizinho. Agora não, agora a gente é obrigado a dar a mão para o vizinho. Estamos juntos, né? Entendeu? Vamos ter que ajudar. Dar a mão não, né? Agora é cotovelo para o vizinho, entendeu? Mas eu acho que é isso, é esse espírito que a gente precisa recuperar, que esse espírito tem na agroecologia. Esse espírito. Uma vez, cara, desculpa aí, Marquinhos, eu vou falando, você me corta. Toca a ficha aí, cara. Eu fui num evento de agrobusiness, tá, um negócio grande, e do lado tinha uma feira de agroecologia.
e tinha umas 600 pessoas. E um senhor subiu ali e falou uma coisa mais linda. Falou assim, gente, sabe qual é a diferença da gente para eles que estão aqui do lado, tratores e tal? Aí todo mundo ficou assim, falou assim, porque nós somos pessoas do bem, sem nenhuma preguiça. Eu acho que é onde se junta mais pessoas do bem, em torno da agroecologia, sabe? Sim. É em torno desse olhar para o mundo de todos. Isso é uma coisa que a gente vai perdendo muito, cara. E o alimento agora tem uma força incrível. Por isso que os orgânicos nunca tiveram tão em evidência como nessa pandemia. Né? A gente, através do alimento, a gente buscar essa saúde que a gente está precisando, né? Essa imunidade que a gente está precisando. E é legal, assim, também dar um relato para a galera que está acompanhando aqui. O Brasil, ele tem uma história com a agricultura orgânica, com a agroecologia sensacional. Nós temos aí a Articulação Nacional da Agroecologia, nós temos a Rede Ecovida de Agroecologia aqui no Sul e que pega um pouco de São Paulo. Orgânico. As redes de sistemas participativos de garantia. Nós temos uma história, uma legislação que é referência para o mundo inteiro. A Lei de Agroecologia e Produção Orgânica do Brasil é uma referência, um modelo diversificado de certificação, que pode ser por auditoria, por sistemas participativos e assim por diante, são referências. Nós temos grandes referências de agroecologia para o mundo, né, cara? E a gente poderia ser um grande potencial. Ao mesmo tempo, em contraponto, a gente é o país que mais consome agrotóxico. Então, essa contradição, ela precisa ser quebrada. E está no ponto político, tu pegou o grande ponto, sabe? Que é esse tomado de assalto que se fazem com o Estado e o Estado não consegue mais dar conta daquilo que seria sua função. A função do Estado deveria ser promover a agroecologia. Porque lá na frente, claro... Você fez um trabalho incrível, cara. O que você fez ali no Chico Mendes, na comunidade Chico Mendes, aí em Floripa, você levar dignidade com uma ação simples, entendeu? Simplérrimo, de você limpar o lixo e devolver esse resíduo para eles em forma de terra, de adubo, né, para que eles plantem em casa. É uma coisa que parece... é tão simples, mas muda uma realidade. Isso eu vivenciei. Então, são essas pequenas ações. Eu acho que que as pessoas querem são as grandes obras, né, cara? Todo mundo quer. Por isso que o cara fala, por que então o governo não investe em agroecologia? Porque não dá dinheiro para todo mundo. Entendeu? O cara quer construir Belo Monte, o cara está a fim de construir, entendeu? As usinas, são as pontes, né? Não é isso. O cara quer poder abrir uma área enorme, meter um trator gigantesco de 20 metros e sair arando tudo. Né? Esse conceito que a gente traz, brasileiro. Agora, como nos reeducarmos? Talvez seja pela comida, talvez seja você saber a origem do seu alimento, para onde vai esse alimento. Né? Esse é um trabalho, cara. O Manual da Sobrevivência é uma busca disso, sabe? Da gente comunicar às pessoas coisas que estão sendo feitas por aí. Eu fiz um programa na TV Cultura maravilhoso chamado Auê. Era um horário para passar filmes feitos por índios, para índios, sobre índios. Né? Foram 2 anos e meio, foi incrível isso. Então eu estou sempre que eu posso, sabe? Minha ideia é abrir frestas na consciência das pessoas para enxergar de outra forma. A gente fica muito assim. E eu acho que essa pandemia, voltando a isso, para buscar coisas positivas nesse momento, nos permite abrir, entendeu? Está na hora de a gente abrir. Uma vez eu vi uma coisa muito legal, que a vida ela não é feita para ser longa, ela é feita para ser larga. Né? Então, vamos viver hoje. Né? A gente está projetando amanhã. Né? O Krenak falou uma coisa linda, que é isso. É o presente que a gente ganha hoje. Demais. Né? Aí o Krenak... E é isso. A gente recuperar a simplicidade, resgatar a simplicidade. A gente está muito... E a conexão que nos tira da realidade, nesse momento de pandemia, é o que mais está nos trazendo a realidade, que é essa possibilidade de a gente se comunicar, as pessoas, todo mundo fazendo uma live, todo mundo criando coisas em casa, a gente repensando que mundo, que vida nós queremos ter depois disso, porque a gente não sabe quais serão os protocolos. Na minha área de cultura, como é que eu vou voltar para o ensaio? Eu vou ficar de máscara, na hora de me relacionar com a atriz, eu tiro a máscara, eu cumprimento, vai ser aquela equipe toda no cinema, como é que vai ser todo mundo junto, o almoço, como é que... Entendeu? Tudo isso é uma mudança influenciando na nossa cultura. Ainda mais disso, chegar e falar, e aí, Marquito, não dá mais para abraçar, e aí, meu irmão, não é? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Aquela coisa bem sueca, né? Alô, tudo bem? E como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. E a saída é pela floresta. Sim, tem uma galera, e a gente tem tudo para ser essa grande saída, né? Um país como o nosso, né, cara, poderia.
esse conjunto, a situação que a gente está vivendo do ponto de vista do modelo de governança, da política que está colocada aí, das narrativas, né, é destrutivo, assim. Então, a escola Schumacher, que é essa escola para uma perspectiva ecológica, né, lançou alguns programas e tem trazido algumas respostas, até vem trazendo a saída ou a sociedade pós-coronavírus, né, que é baseada nisso, numa agricultura ecológica, numa relação com a natureza, numa possibilidade das pessoas terem uma renda básica fundamental e, a partir disso, uma carga horária não muito alta, mas suficiente para ela poder ter outras experiências, curtir cultura, curtir áreas verdes, curtir... Então, assim, a gente poderia estar caminhando num outro sistema. Agora, a gente precisa, justamente a partir desse momento, falar, se a gente continuar assim, cara, não existe normalidade daquilo que era antes, sabe? A gente precisa de uma perspectiva de mudança, não tenho dúvida. E como tu falou, a floresta... Talvez seja olhar o vizinho, que é uma coisa mais simples. Olha o seu vizinho. De repente, seu vizinho tem uma necessidade igual à sua. Então, divida com ele e some com ele e consiga. Então, de repente, o meu alimento, que é um pouco do conceito da agroecologia. Quer dizer, eu produzo um alimento, o meu excedente eu vendo para o meu vizinho, o excedente maior eu junto com o do meu vizinho e vendo para o outro, e assim a gente vai formando essa grande rede. Eu acho que a gente tem que resgatar um pouco esse espírito de rede nesse lugar, sabe, Marquito? É isso, cara. São Legal. Pessoas como você. É um trabalho muito importante, cara. Estar dentro da política também. Infelizmente, a gente perdeu o Joy lá em Brasília, Joy da Malunga, que também era deputado distrital. Acho que era o único ecológico ali, agroecológico, daquela bancada. Mas eu sei que tem uma turma boa, tem um pessoal, tem a Joênia, enfim, tem um grupo, né, ali que dá para trabalhar. Eu acho que é importante se juntar com o poder público, mas a sociedade tem que fazer a sua parte, sabe? A gente tem que também parar de ficar só cobrando e prestar atenção no que a gente faz, nas nossas decisões do dia a dia, né? O quanto a gente está sendo de verdade, né, fazendo alguma coisa, preocupado de verdade com o outro, né, com os benefícios. É difícil, cara, é um exercício. É um exercício que é cultural na gente. Isso está ligado ao machismo, está ligado a tudo, né? Esse é um momento para a gente se reinventar de todas, né? Falar da sexualidade, então, é outro lugar. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas façam essa conexão nesse momento, sabe? E eu estou falando, mas ao mesmo tempo tem que ter tranquilidade. E também tem essa busca, assim, aqui em Florianópolis, na região, acabou se constituindo muitas redes solidárias, sabe? Eu sei que tu participou de uma, que foi o Orgânico Solidário, né, de uma articulação super legal. Aqui em Florianópolis a gente construiu algumas ações como o Plantio Agroecológico Solidário. A universidade abriu as portas no núcleo de agroecologia e está transformando piquetes de 600 metros quadrados em piquetes de hortaliça, e os grupos solidários têm ido lá plantar numa escala de 2 pessoas por período. E, cara, já abriu um segundo piquete de 600 metros quadrados, já começou a manejar uma área de agrofloresta. As comunidades querem implementar a horta, então está sendo um trabalho fantástico, demais, sabe? Cara. E é isso, as entidades e as redes dialogando. Também criou esse ambiente, isso, né, é muito cara? fértil, então, assim, cara. fundamental se pensar nessas estratégias de respostas a esse momento, mas a partir desse outro paradigma, né? Que é fundamental a gente pensar. E a agricultura ecológica nos traz isso, né? Conta aí para nós como é que tu tá fazendo agora, tá entregando cesta, tá conseguindo atender? Uma coisa que eu queria falar contigo aqui, nesse pensamento com você, acho que a gente tem um tempinho ainda, né? Eu estou desconectado aqui, tá? Não, é assim, se você pensa, cara, coisas simples que se você num governo, você assume um governo, o que você poderia fazer para ajudar a agroecologia? Ok. Toda cesta básica no Brasil virá de agricultura familiar. Será produzida para agricultura familiar. Pô, já muda a realidade. Todo hospital e toda creche é obrigado a ter... Você muda a realidade em 2 minutos, sabe? É uma decisão simples. Você vai ter os pais dessas crianças produzindo para essas creches, para essas escolas. Nós somos um país rural, né? Enfim, a gente vai pensando, cara, é um potencial gigante, Marquito. As prefeituras já compram comida. É uma questão de decisão. E já tem instrumento legal para isso. A compra institucional direta da agricultura familiar já está regulamentada. A gente tem que avançar nisso, tu tem razão. Esse ponto de um governo pró-agroecologia é isso. O outro é a gente pensar nas estratégias de saneamento ecológico. Não faz sentido nenhum as cidades mandarem resíduo orgânico para aterro sanitário. Todo resíduo orgânico deveria ser compostado.
e as pessoas poderiam receber para isso, gerar trabalho e renda Todo localmente, prédio tem uma né? pequena usina, A gente poderia, já tem uma usinazinha onde os moradores já recebem aquela terra compostada, entendeu? claro, No Rio tem o claro, Ciclo Orgânico, que faz um trabalho legal, que trabalhou com vocês aí, são sensacional, parceiros também, sim, muito legal. Aqui, sensacional. cara, E imagina toda, fala, fala. não, eu imagino porque eu fico pensando, aqui em casa a gente tem telhado verde, sistema de coleta de água, é banheiro seco, entendeu, Marcos? Não Maravilhoso. é, a gente faz compostagem e transforma o nosso excremento Eu em acho banheiro adubo, cara, seco, há cara. 15 Eu anos. sou Isso, apaixonado por banheiro clássico. seco. Eu tô apaixonado, porque as pessoas têm preconceito, né? Porque ele Que fica massa. deslocado e aí a pessoa vê quem vai no banheiro. Eu contrário, depois de um tempo, o cara fala, meu irmão, aí, estamos adubando, entendeu? Você faz parte daquele ciclo, cara. Eu Claro, acho o banheiro seco genial, sim. entendeu? O nosso saneamento básico tem que ser repensado, tá falido, as cidades estão falidas, a gente está entrando no... E essa quarentena, gente, é muito importante, quarentena voluntária, temos que fazer para repensar e reconectar com essas questões, sabe? Na nossa casa, no dia a dia mesmo, que produtos a gente está usando de limpeza, entendeu? Mas eu ia te falar outra coisa, Ah, não, daqui da fazenda, né? Daqui da Sim. fazenda. Como é que tá agora nesse período aí? Eu vi acho que eu vi alguma postagem tua que estão entregando em cestas, né? A Estão gente... participando de A ideia, CSAs. Como é que tá essa a ideia dinâmica? inicial da fazenda sempre foi vender localmente. Mas logo desde o Aham. início eu recebi uma visita aqui do pessoal do Zona Sul e fiz uma parceria com eles que me ajudou muito nesses anos todos, no supermercado do Rio. E aí fiquei meio focado lá, sem entrar aqui. Nesse momento de quarentena, continuo abastecendo o Zona Sul, o hortifruti e tal, mas a gente começou a criar uma relação próxima com Teresópolis, já de um tempo. Isso, para mim, muda tudo, entendeu? Na própria fazenda, a dinâmica, né, do produto estar ali, Uhum. local, pertinho, as pessoas poderem ter acesso. Então, eu estou nesse momento, continuo produzindo, continuo aqui com minhas vaquinhas felizes, fazendo um laticínio, né, delicioso, que eu gosto, eu particularmente gosto muito do produto. Estou abastecendo no mercado do Rio, aumentou muito a entrega a domicílio, muito, muito, muito. Assim, né, as Uhum. pessoas, os que compravam da gente estão comprando para distribuir, porque você não tem mais, está fechado, algumas lojas estão fechadas. Enfim, estamos repensando tudo, cara. Aí estamos reconectando na distribuição, juntando produtores para utilizar o mesmo transporte, economizando essa energia, tentando Uhum. criar essa dinâmica, que não é uma coisa fácil, mas eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade para não gerar ansiedade. Né? Eu acho que isso é que a Uhum. ansiedade ela acaba atropelando. E ter calma, que as coisas têm tempo, as coisas vão. Né? Os índios, os chavões têm uma coisa, eles falam: tem tempo, Marcos, tem tempo. E realmente dá tempo. E nessa quarentena a gente está Uhum. vendo, cara. Tem tempo. Se a gente estiver vivendo o tempo, ele tem tempo. Dá tempo de fazer as coisas. Né? Sim, A nossa live é 5 horas. 10 para 5 dá tempo de tomar um café, dá tempo de... Você que tem esse tempo. Mas se você está na cidade, não corre... Caramba, não vai dar sim, tempo, não sei o que, eu não vou chegar. Essas mudanças são muito interessantes. Eu quero ver o sim, que vai ficar em nós sim. depois disso tudo. Ih, travou? Cara, e super é Travou. importante tu falar isso. Não, tá tranquilo. Tá, pode ter dado uma travadinha, mas Voltou, tá voltou, de boa. voltou, Voltou, voltou. aham. Voltou, Voltou. voltou. Então, e falando em tempo, o nosso tempo aqui é de 1 hora, ele está caminhando para essa finalização, né? Mas além de todo esse movimento, a agricultura orgânica tem crescido e a agroecologia e a busca por esses alimentos tem sido maior, inclusive nesse período. As redes de agroecologia conseguiram dar respostas solidárias muito rápidas. A gente observa É, que agricultores têm muito pouco doando aquilo que têm, então isso é sensacional. Né? Enquanto isso, aqueles que têm muito estão presos e ainda forçando os outros a não entrar numa perspectiva do cuidado com a vida, né, cara? muito Então, louco. essa ganância, essa loucura, é muito louco É. isso. Eu estou preocupado com duas questões, que é esse ataque às comunidades indígenas, que já vem desde esse governo, do governo Bolsonaro, fortíssimo, é terrível isso. E agora a tentativa do Salles de alterar a lei da Mata Atlântica, que é para as áreas costeiras aqui para a ilha de Santa Catarina, vai ser um problema enorme o que ele está querendo alterar, né? Cara, Então, assim, a gente também está nessa frente, sabe, Marcos, de tentar ainda, no ponto de vista institucional, ainda fazer abrir os olhos da população, pelo Cara, menos, esse né? momento do Brasil realmente é. Você tem um ministro do Meio Ambiente que não sabe quem foi Chico Mendes, é uma tristeza na alma, sabe? Assim, o cara não conhece o Brasil. Ele pode até ser um bom cara para alguma coisa, mas não para ministro do Meio Ambiente, né? Infelizmente. Você tem um Uhum. ministro de Educação com uma ignorância brutal,
Você ter, é uma loucura que a gente está vivendo, Marquinhos. Então, eu acho assim, o Brasil não vem fazendo uma política indigenista há muitos anos, né? O Brasil vem errando há muito tempo nas questões ambientais também. Muito, muito, muito. Não tivemos ainda um governo de verdade focado, né, com projetos sérios de resolver a questão agrária de verdade. Mas eu acho que mas sempre com diálogo, sempre aberto à conversa, sempre, né, querendo entender os gargalos de alguma forma. Eu acho que dessa vez não, dessa vez a gente está se deparando realmente com um predador. E isso tem um lado positivo que pode fazer com que a gente se una de alguma forma, né? Que não é para lutar, eu não quero lutar contra, eu quero tentar mostrar o que a gente está fazendo, só isso. Né? E discutir com argumentos, né? Porque não adianta. O que eles estão fazendo com os índios, né? Os índios foram. A minha preocupação não é nem com os índios isolados, maior, são os índios que estão na cidade, que vivem na cidade. Você vai ali em Campinápolis, Barra do Garça, quantidade de índios. Esses índios vão sofrer, esses índios já não têm saúde, nós já não temos saúde. Né? O que está mostrando é isso. Nós já não tínhamos saúde, nós já não tínhamos comida. E a gente tem um governo que fica o tempo inteiro confundindo a população. É muito maluco, cara. Ele foi eleito, né, democraticamente, está tudo certo. Eu acho que as mudanças são importantes. Eu acho que a gente precisa entender que a democracia ela precisa girar para ser uma democracia. Então, 4 anos, tem que ser 4 anos. O cara tem que falar, olha, eu me comprometo, vou dedicar a minha vida durante 4 anos para fazer isso. O que eu consegui fazer, eu fiz. O que eu não consegui fazer, tchau, vem outro. E assim, e a gente... Mas, cara, desde quando a gente saiu, se tornou um governo democrático, né? A gente vem com essa pecha da reeleição. E aí você começa o primeiro ano já preocupado com o sexto, com o sétimo ano, e a coisa não anda. Então a gente tem que mudar. Né? É um congresso complexo, mas a culpa é nossa, gente. O que está sendo mostrado para a gente é o que nós somos. Né? Eu acho que esse presidente ele representa o pior de nós todos. Sabe? De que nós temos... Todos nós temos algum lado naquilo ali. Ninguém é totalmente perfeito. Mas é isso que a gente quer para a gente, né? E a gente enxergar na gente o que nos incomoda. Falar, não, isso eu não quero. Esse tipo de comportamento eu não quero. Essa falta de educação eu não quero. Esse preconceito eu não quero. Entendeu? Sem planejamento eu não quero. Né? Eu quero um gestor. Eu quero alguém que pense no Brasil como um todo, que me ouça. Eu penso diferente de você, mas eu posso te ajudar. Nesse sentido, eu acho que o conceito da Marina, quando criou a rede, era muito interessante, sabe? Que é essa rede dos bens, dos bons, né? Quem são as pessoas de bem? Vamos juntos em cima de um projeto. Esse é o projeto que a gente vai lutar. Mas onde é que está essa frente democrática se formando no Congresso? Quem são as pessoas de bem? Direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. Tem pessoas de bem todas. Juntar essas pessoas que querem o Brasil melhor. As outras questões são pequenas. Né? Nem parece que o Brasil é um Estado laico. Né? A gente está vivendo um negócio que ficou surreal, de Deus e não sei o quê. Não culpa Deus, não, cara. Deus já tem muita coisa para se preocupar. Vamos focar no nosso dia a dia. Tem uma população incrível, carente. Enfim, esse papo a gente vai aqui. Mas eu acho que... Com um grande potencial, né? Várias questões, né, cara? Assim, até assim, falando um pouco, né, Marcos, durante esse período agora como vereador de 3 anos e meio, é um desafio, cara, é uma luta, sabe? Porra! O cara botou ali pessoas do bem, de extrema direita, é difícil, mas tem que tentar tirar a gente do bem de todo lado. É uma necessidade de tentar garantir uma frente, né, que faça uma proposta, né, cara, de uma sociedade, né, cara? Porra, é punk isso. Marquito, desculpa te cortar. Eu acho que respeitar a ideologia não é necessariamente você ter que aceitar a ideologia. Quando a gente discute o Brasil, não vamos discutir ideologia, vamos discutir gestão. O quanto tem para a saúde, quanto tem para a educação, quanto tem para a cultura. A gente tem no meu caso, em relação à cultura, é um ministério que não tem dinheiro há muito tempo, não tem uma política cultural. O Gil fez um esforço ali num período, o Belfort foi lá atrás, tem sempre alguém lutando, mas não existe uma política de governo real. É isso que a gente precisa. Fica todo mundo defendendo, assim como não tem uma política ambiental. E não tem há muito tempo, né, cara? Enfim. Papo. E, cara, a gente ocupar esse espaço nesse momento, né? Nunca foi um projeto, assim, ser candidato a vereador. Eu acho super importante ocupar, porque acabou tá inspirado muita gente também, sabe, Marco? Uma galera vai ser candidata agora nessa inspiração, porque é possível fazer um trabalho legal.
Pô, a gente botou muita agenda da agroecologia, aprovou a política municipal de agroecologia, a lei da compostagem, né? A lei que torna a ilha de Santa Catarina zona livre de Isso é agrotóxicos, demais. o direito da natureza como um instrumento jurídico, né, cara? Só que assim, é um desafio também, não é só legislação, e sozinho também É não dá. Tem que difícil. ser Não, mais você é coletivo, muito tem que corajoso. ampliar, saca, Você é cara? muito corajoso, Porra, cara. é um desafio, É, tu desgasta, assim, a energia vital, ela dá uma desgastada é. nesse As processo, sabe? pessoas, as, Mas também é uma tarefa as necessária. pessoas me cobram, falam, porque eu vou entrar na política. Eu tive um... Mas eu não tenho temperamento, cara. Eu não tenho o menor conhecer, eu admiro. Eu acho que meu trabalho Porra. como ator me ajuda também, entendeu? É complicado. Agora, eu acho que em relação às pessoas de bem, de juntar, porque a gente se ferrou na polarização, cara. A gente se ferrou, a gente não tem autocrítica de lugar Uhum. nem de lado nenhum. A gente, pô, quanto mais um cresce, melhor para o outro, porque eles têm onde se atacar, onde se bicar, e a gente fica nesse meio brigando, entendeu? Por uma coisa que, Sim. sabe, já foi. Não vamos pensar para frente. Que Brasil nós queremos depois dessa pandemia? Que discurso nós queremos? Né? Enfim, Marquité, e você está Uhum. dentro disso, cara, sozinho, imagina a luta, lidar com a burocracia, entendeu? Sim, tem uma equipe legal que trabalha junto ali no mandato, tem um grupo de apoio Claro, massa, sabe? Então também não foi de qualquer jeito, sabe? E tem essa sustentação. Tem alguns vereadores que são bem parceiros também. A gente tem que ampliar, cara. Eu acho que a ecologia e a vida, elas têm que estar no centro da política, da economia, sabe? Não tem mais como pensar economia sem não ecologia, tem. cara. Não dá mais. Não tem mais como pensar política sem pensar nas questões ambientais e globais, sabe? Sem pensar em ações locais, mas numa dinâmica global. Total. Então, esse é o paradigma que tem que ser mudado, cara. É uma política com ecologia e com um mínimo, sabe? O mínimo de compaixão, de amor, de perceber, ouvindo, estar atento ao outro, cara. Porque esse é o princípio. Não dá para usar da política como algo de tomar de assalto o Estado, como a grande maioria faz. Essa é a grande Perfeito. verdade, né? E aí torna completamente bagunçado e essas questões centrais para a vida, que é os elementos, a questão da agricultura ecológica, da água, da biodiversidade, dos povos e comunidades tradicionais, da equidade, da igualdade, elas têm que ser centro para quem está num cargo público eletivo, sabe? Tem que ser central, cara. Isso não dá mais para a gente admitir qualquer cidadão, qualquer pessoa que assumir um cargo e não estiver com esse compromisso, sabe, cara? Então, é um desafio. A galera tá falando para te candidatar Legal, meu aí, irmão. cara. Não. A Eu galera tenho bons tá. amigos, né? Eu tenho bons amigos na política, cara. Bons amigos, eu troco muito com eles. Pessoas que acreditam, pessoas que querem conhecer, se informar mais sobre o meio ambiente, sobre a agroecologia, que estão interessados, sabe? Deputados, senadores. Acho que a gente tem muita gente boa que dá para juntar, sabe? É muito. Acho que o Brasil, não, eu Massa. vejo assim a luta da Marina, quase como se a gente, infelizmente, não está preparado ainda para esse novo momento. Quem sabe depois dessa pandemia, né, a gente esquecer, a gente não precisa de um líder que diga para a gente aonde a gente vai. A gente precisa de alguém Isso. que nos ajude a ir juntos. É o que a gente precisa. Vamos juntos, entendeu? Em cima É. de projetos, né, de ideias. Temos que sair desse lugar, cara. Uhum. Agroecologia é o foco, Marquito, é o que nos equilibra, é o que, né, Eu também é o que acredito, nos cara. traz espiritualidade, sabe? E focado na sustentabilidade. Tem que ser rentável, tem que dar dinheiro, tem que sustentar, Uhum. não pode ser, né? Tem que fazer para dar certo, sabe? Eu acho que isso é um Sim. novo caminho. E para isso a gente vai ter que romper com alguns poderes instituídos, sabe, Marcos? Porque é o seguinte, cara, não tem como os agrotóxicos não pagarem um centavo de imposto, sabe? Não faz sentido. E a gente não ter um centavo de auxílio, de apoio, de subsídio para uma agricultura ecológica, Rapaz, cara. Isso é muito tem um, desleal. É desleal, tem um sabe? refrigerante chamado Wewir, que é um refrigerante orgânico, maravilhoso. Tem um outro também que é o Viva Malte, que também é um refrigerante de malte. Esses caras estão perigando quebrar porque eles têm que pagar tanto imposto, enquanto aquele refrigerante que todo mundo conhece, que não nos traz nenhum benefício, ele tem uma isenção monstruosa, tem um apoio gigantesco. Claro. Aquela marcha do presidente, né, talvez com aqueles empresários, é bem emblemática disso aí, né? Onde é o foco dele do que é É isso. importante, que ele não está enxergando o que é importante. Cara, é tão triste, meu irmão, esse ministro do meio ambiente me dá assim, eu lá falo, nossa, a gente não merecia isso. Mas vai passar, cara, a gente vai
A gente é mais forte que isso, o Brasil é maior que isso, né? Nós somos Temos que jovens, enfrentar isso mesmo. nós somos jovens, Sim, né? isso aí. Mas, e é super importante destacar isso, cara, porque as pessoas não fazem ideia, sabe, o quanto que é desleal esse conjunto. Um agricultor hoje que planta com veneno e quer partir para a agroecologia, pô, ele vai no banco, ele tem dificuldade de É, conseguir um crédito. Ele vai na assistência técnica, tem dificuldade de conseguir assistência técnica. Ele não consegue os insumos, ele tem uma dificuldade enorme. E quem quer produzir com veneno, está tudo pronto o é, pacote. E isso é muito desafiador. E eles são subsidiados, cara. é. Essas grandes indústrias são subsidiadas E pelo isso, governo ainda. Essa que é a isso que a gente está verdade. falando aqui, a gente não é choro, não. Ah, reclamando, não. Nós estamos na luta. Nós Não. estamos na luta. Não importa. A gente vai, Uhum. nós somos água de montanha, meu amigo. É difícil embarrear. A gente vai atropelar. Se não for nessa minha geração, vai ser na outra. Isso vai acontecer. Quem não se conectar vai ficar perdido, entendeu? Vai ter que Nossa. botar muito laque no cabelo louro, né? Vai ter que ter aquele cabelinho muito lourinho de laque para trás, grande, né? Que é aquela outra figura. Enfim, são esses caras que a gente tem que romper. E é Sim. o trabalho de formiga, é o trabalho de formiga. Cada um, vamos nos juntando, vamos nos juntando. O cara fica assim, como é que eu faço para ajudar? Porque, gente, calma, é no seu dia a dia. É olhar melhor o seu vizinho, enxergar melhor a sua família, né? Ver quais são as suas necessidades, o que você está fazendo, o que você pode comprar que vai estar beneficiando uma cadeia produtiva de verdade, né? Da onde vem aquele alimento de verdade, né? Entender isso, cobrar isso. Eu acho que essas são as atitudes que a gente pode ter para não levar. Senão a gente entra no caos, a gente fica, caramba, estamos no pior mundo. Não, calma, estamos caminhando. Estamos caminhando. Nossa. Legal, cara. Pô, a gente tá caminhando aí Pô, pro nosso Marquinhos, final aí da conversa. Ela fecha em 1 hora. Eu vou só para avisar pra galera que a gente vai deixar ela salva ali, tá? Depois também a gente sobe pro YouTube, ela fica salva ali no canal. Te mando depois também, Marco, pra legal. mandar pra Porque eu não sei galera, salvar tá? aqui, eu ainda não. E a hora que fechar aqui eu consigo salvar ela, ela fica por 24 horas ali. Tá. E depois a gente consegue baixar ela pra ir pro canal do YouTube. Eu te passo depois o Beleza. link e Tá tal. bom. E, cara, quero agradecer, queria que tu fizesse as tuas considerações finais aí da nossa conversa. Gente, eu acho que assim, um abraço para todo mundo. Infelizmente, eu não consigo me ligar. Se eu me focar nas mensagens, eu me perco do que eu estou falando. Eu ainda não consigo ter essa. Sim, Né, tem uma dislexia em algum lugar disso aí para mim. Mas agradecer de coração poder estar dividindo com você aqui. Você é um cara muito especial. Você é sempre muito lembrado por mim. O teu trabalho é incrível. Né? Pena que eu não estou em Floripa aí para estar junto contigo, desenrolando mais coisa. Mas conta comigo, cara. Vamos formar essa rede. É muita gente boa no Brasil, muita gente querendo fazer, de norte a legal. sul. E tô junto, tá bom? Obrigado, um beijo a todos. E seguimos aí um dia de cada Massa. vez. Valeu, mestre. Até a próxima aí. Valeu, pessoal.